Estais atentos, vós todos habitantes da terra. Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai-o aos vossos filhos a seus filhos, e estes a geração seguinte. O que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou. E o que ficou do roedor, o devastador comeu. Despertai, ó ébrios, e chorai, bebedores de vinhos. Lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado de vossa boca. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, e tem mandíbulas de leoa. Devastou o meu vinhedo, destruiu minha figueira, descascou-a completamente, lançou-a por terra, e seus ramos tornaram-se brancos. Clama como uma virgem cingida de saco para chorar. O prometido de sua juventude, já não há mais oferta, nem libação no templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Os campos estão devastados, os solos enlutados. O trigo foi destruído, o mosto pedido, o óleo estragado. Os lavradores estão desamparados. Os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores definham. A alegria envergonhada foi para longe dos homens. Deus colocava esta palavra no meu coração há 12 anos atrás, em um dos piores momentos da minha vida, em uma das piores angústias que eu vivi na minha vida. Eu fui chamado por Deus, e eu entendo que eu fui levantado pelo Senhor para poder fazer a diferença nesta geração. Eu entendo que eu fui levantado por Deus para poder mudar o curso de uma geração, e não digo isso com um tom de soberba. Eu sou fruto da oração, como dizia o André aqui, de uma mulher debaixo do altar. Minha mãe era estéril, não podia ter filhos. Eu sou fruto de uma oração de uma mulher estéril. Eu entendo que se Deus olhou para uma oração de uma mulher que não podia ter filhos e deu a ela um filho, é porque alguma coisa Deus queria com essa criança. Minha mãe me conta que quando eu nasci, ela disse ao Senhor Deus: eu quero dar ao Senhor, meu Deus, um profeta. Não estou querendo me comparar ao profeta Samuel, longe disso. Samuel viveu no seu tempo, na sua época, na sua geração. Mas eu entendo que eu fui levantado por Deus para poder marcar essa geração, e não digo isso com um tom de soberba. Eu me levantei para o anúncio do Evangelho, saído das trevas, do limbo, das garras de Satanás. Eu fui retirado do esgoto, das trevas, da prostituição. Eu fui retirado das cadeias, das prisões, dos homicídios. Eu fui retirado daquilo que o mundo oferta, daquilo que o mundo entende como sendo corruptível. Eu fui retirado das mãos de Satanás. Eu fui retirado do reino do príncipe do império das trevas. Quando a humanidade olhou e desprezou, virou as costas, o Deus das trincheiras de Israel olhou para a condição daquele menino que sofria. Mas Deus sabia que a oração de uma mulher há anos atrás, ela precisava dar frutos, e que aquelas lágrimas que foram derramadas diante da presença dele, ela precisava cair em uma terra boa, precisava florescer, porque precisava dar frutos. Então Deus olhou para aquela condição de perdição, de morte, de tristeza e de sofrimento, e disse a Satanás: neste você não toca, porque ele já foi consagrado, ele já foi separado para poder marcar uma geração, para poder fazer a diferença, para poder levar o Evangelho, para poder pregar a palavra de Deus. E eu fui chamado por Deus, e como todo homem, toda mulher, chegou um tempo na minha vida onde eu olhei para as condições espirituais
e entendia que aquilo a qual eu fui chamado estava demorando demais a se cumprir na minha vida. Eu nunca entendi e nunca me acostumei em ser uma pessoa comum dentro da igreja. Eu disse para Deus no ato da minha conversão, que se fosse para eu ser mais um, que Ele me deixasse aonde eu estava, mas que se fosse para Ele me trazer, que me desse capacidade de ser diferente, não melhor que ninguém, mas diferente. E eu sei que quando isso demorou a acontecer, e demorar para mim, são coisas rápidas, tempo curto já é demora. Eu olhei para Deus e na angústia, na dor, e um passado que me assolava e gritava e dizia: Deus não vai fazer, Deus não vai levantar, Deus não vai alicerçar, Deus não vai construir, Deus não vai fazer, Deus não vai direcionar a tua vida. Está todo mundo crescendo, está todo mundo florescendo, está todo mundo pregando, está todo mundo evoluindo, está todo mundo fazendo, e você está parado, estacionado. E quando eu olhei para toda aquela condição, aquela situação, eu não encontrei pessoas que me estendessem a mão. As pessoas aonde eu participava, elas não queriam pessoas próximas delas, porque entendiam que nós roubaríamos os seus lugares. Então eu fui afastado, eu fui retirado, eu fui abortado de meio de uma condição espiritual, onde as pessoas olhavam para mim e diziam: não tem jeito, você vai ser mais um dentro da casa de Deus. E aquilo afligiu o meu coração, e foi tão pesado, porque eu vi Satanás me tentar todo o tempo, e dizer: você vai voltar para onde você veio, você vai voltar para as condições do passado, você vai voltar para o lugar onde você estava, você não vai florescer. Eu não tinha ninguém para me ensinar, não tinha ninguém para me dar uma mão, uma forcinha, uma formação. Ninguém nunca me indicou a coisa nenhuma, ninguém nunca me ensinou a ler Bíblia, ninguém nunca me ensinou as coisas da igreja. Eu tive que aprender com um mestre, um rabi, chamado Jesus de Nazaré, que desceu no meio do meu vale. E quando eu estava com o coração aflito, amargurado, Deus me deu esta palavra 12 anos atrás. E eu me alicercei a minha vida em cima desta palavra, em cima dela. E aqui o profeta Joel, ele vai falando a respeito de algumas condições do seu tempo. A palavra Joel significa Iavé, ou Javé é Deus. Deus é Deus, irmão. No tempo de caos que Joel viveu, no tempo de idolatria, de corrupção, no tempo de miséria, de prostituição, Deus continuava sendo Deus. Deus não precisa da tua capacidade, Deus não precisa dos teus créditos, dos teus títulos. Se você adorar, se você bendizer, se você fazer, se você pregar, se você interceder, se você cantar, Ele é Deus na sua vida. Mas se você não fizer nenhuma dessas coisas, Ele continua sendo Deus. Então, na condição de Joel, não tinha homens que queriam um compromisso com Deus. E Deus, quando levanta Joel para poder profetizar no seu tempo, Ele quer dizer para o povo de Judá, Ele quer dizer para Israel: eu continuo sendo Deus. Continuo sendo Deus. E Ele traz Joel. Quando Joel começa a profetizar, as condições que Joel encontra para exercer seu ministério é um caos. A primeira coisa que Joel tem que fazer é olhar para a sua linhagem, é olhar para a sua casa, para a sua família. E ele se respalda, se ampara no seu pai, chamado Fatuel, que significa visão de Deus. Ele precisou ir atrás de alguém que tinha visão da obra do reino. Eu entendo que toda geração, elas são marcadas por líderes, por referências. E eu ouvia um dia o Padre Jonas dizer que aqueles que querem ser diferentes, que não querem ser iguais aos demais, 3 coisas acontecem com ele. A primeira delas, você é perseguido. A primeira coisa que acontece é a perseguição. A segunda coisa que acontece, você se torna um ponto de referência. Primeiro você é seguido, você é perseguido.
Depois que você é perseguido, caluniado, maltratado, tido como louco, você se torna um ponto de referência. E depois que você se torna um ponto de referência, você passa a ser seguido. Não desista. Não pare na crítica. Não pare na perseguição. Não pare nas calúnias. Não pare nas mentiras, nas intrigas, nas fofocas, nas maledicências. Não pare naquele discurso mentiroso que fizeram a teu respeito para poder tirar a condição que você está. Não pare, porque se você suportar, depois você se torna um ponto de referência. E depois que você se tornar uma referência dentro de uma geração, você passa a ser seguido. Joel entendeu e suportou, porque Joel foi tido como louco, porque as suas profecias não se cumpriam no seu tempo. Porque tudo aquilo que Joel profetizava não dava certo, pelo menos no entendimento dos homens. Aquilo que saía dos lábios de Joel não acontecia por não acontecer e não ser algo instantâneo. O povo olhava para Joel e dizia: tu és mentiroso. Aquilo que tu proferes não vem da parte de Deus. Então ele passa a ser caluniado. Mas o tempo que ele exerce o seu ministério, a casa de Israel, Judá, está num caos. Porque ele não vem de uma sucessão. Ele não pega algo alicerçado, mas ele é levantado em um tempo de corrupção. Não pense você que você vai pegar as coisas prontas. Não pense você que você apenas vai dar seguimentos a algumas coisas. Profeta é levantado em tempo de caos. Profeta é levantado em tempo de miséria. Profeta é levantado em tempo de calúnia, de perseguição. E assim aconteceu com o profeta Joel. Joel foi levantado por Deus. E quando ele começa a olhar para casa, para o povo, ele vê que não tem mais esperança. Porque Israel, ele alicerçava a sua visão a respeito das coisas espirituais, naquilo que eles entendiam que eram coisas de Deus. Então quando eles olhavam para os campos, campo para eles significam fartura, missão, trabalho. Então quando eles olhavam para os campos, eles viam no campo a essência de Deus. E eles viam que Deus estava com ele quando no campo existiam as figueiras, as videiras, as oliveiras. Isso para todo bom judeu é coisa de Deus. Então quando eles olhavam para os campos, e quando eles enxergavam a figueira, a videira, e principalmente a oliveira, eles entendiam: Deus está conosco, porque somos fartos, porque somos prósperos. Dentro de todos nós existe uma semente que foi lançada. Entenda o que eu vou te dizer. No ato do teu chamado, no ato da tua conversão, Deus lançou uma semente dentro de você. Assim como o povo de Israel ia para o campo, Deus foi para o campo da terra boa do teu coração. E assim como o arado, ele é passado no campo, sendo arrastado pelos bois, para que posteriormente seja lançado as sementes no buraco que o arado fez. Assim Deus também passa com a verdade, como um arado no teu coração. Fere, dói, corta, machuca, porque envolve renúncia. E quando você renuncia, a semente é lançada. Assim como a semente é lançada no campo, pelo arado que foi arrastado pelos bois, assim a semente é lançada no teu coração, pela verdade que foi arrastada pelo Espírito de Deus. A semente lançou, a terra cobriu, e Deus passou a regar. Deus começou a descer no jardim, lá da tua casa. Deus começou a descer no jardim, lá da tua diocese, da tua paróquia, e viu aquele menino que não sabia rezar direito, que mal conhecia as coisas da igreja. Deus começou a regar. Em pouco tempo você estava conhecendo algumas coisas acerca da Bíblia. Você já estava inserido dentro do contexto da igreja. Em pouco tempo você já foi lançado, estava servindo dentro de um grupo de oração. Em algum tempo você já estava exercendo o ministério. Deus foi regando, regando,
regando. Ninguém estava vendo, mas embaixo da terra a semente estava se partindo. Ninguém estava vendo florescer, mas para baixo ela estava sendo enraizada na terra e descendo fundo. E quando as raízes foram descendo fundo, encontraram os lençóis freáticos e começaram a absorver as águas. Que águas? Do Espírito. E foram absorvendo as águas do Espírito. Assim como a semente que foi lançada dentro do nosso coração, que foi arrastado por um arado, que não foi puxado por bois, mas foi puxado pelo Espírito Santo. A semente, ela foi lançada, e quando ela se partiu dentro do nosso coração, ela foi descendo. E à medida que ela foi descendo, ela encontrou a planta dos nossos pés. Os nossos pés significam e simbolizam santidade. A hora que ela encontrou santidade, ela começou a absorver, não do lençol freático, mas começou a absorver da santidade que estava debaixo da sola dos seus pés. Então você foi crescendo, florescendo, aparecendo, e de repente você começou a ser visto, assim como uma planta, ela começa a nascer e sair e apontar para fora da terra. Você cresce, Deus vai regando. Aquilo que é pequeno vai crescendo, vai aumentando a estatura. Daqui a pouco está uma árvore frondosa, frutífera. Os campos de Israel estavam assim. Quando os profetas antigos olhavam para os campos de Israel, eles viam as figueiras, as videiras, eles viam as oliveiras, e eles entendiam: Deus está conosco, porque podemos agora descer no campo, e podemos trazer as azeitonas, e podemos trazer as uvas, podemos trazer do fruto da terra. Então, se o campo floresceu pela semente que foi lançada, não passaremos fome. Então a nossa casa será nutrida, será mantida. Israel não vai perecer, não vai morrer, porque sabemos que a mão de Deus está conosco. O diabo também entende que a figueira, que a videira e que a oliveira são coisas de Deus. E o diabo, ele tenta contra tudo aquilo que Deus fez crescer na tua vida. E aqui eu quero que você entenda o peso dessa mensagem. O diabo tenta contra aquilo que Deus lançou, regou e fez florescer na tua vida. Então, se a figueira, a videira e a oliveira são coisas de Deus, Satanás precisava descer no meio dos campos do povo de Israel, do povo de Judá, para destruir a figueira, a videira e a oliveira. Os gafanhotos na Bíblia traz o simbolismo de Satanás, do demônio. E a única maneira dos campos serem destruídos eram através dessas pragas, da destruição que traziam os gafanhotos. Alguns estudiosos dizem que os campos, eles podem ser cobertos como um deserto por uma nuvem de gafanhotos. Em cada metro quadrado existe 15 milhões de gafanhotos. 15 milhões de gafanhotos. Essa nuvem de gafanhoto tem o poder de tampar o sol em um raio de 1.800 quilômetros, trazendo aos campos trevas. Essa nuvem de 1.800 quilômetros de gafanhotos contém aproximadamente 10 bilhões de demônios, de gafanhotos, que vem contra a semente que Deus lançou, que vem contra aquilo que Deus está fazendo crescer na tua vida e florescer. O problema é, irmãos, que o demônio já começa a tirar a vida do campo, porque as plantações, elas precisam dos raios solares, para que elas cresçam, evoluam e os frutos fiquem a ponto de alimentar o povo. Então a nuvem de gafanhoto vem e tampa o sol. É aquilo que Satanás faz. Ele tenta entrar na tua vida para ocultar a ação do sol da justiça, chamado Jesus de Nazaré. Então a nuvem de gafanhotos vem e tampa o sol. Então, se você olhar para onde estava o sol da justiça, você não vê, mas só vê os demônios, as trevas. Aí a palavra vai dizer
esses gafanhotos, eles passam por um processo de mutação, e outros chamam de formas distintas, mas eu entendo como um processo de mutação. Aquilo que Joel vê é o primeiro ataque, o da lagarta. Ele diz o que a lagarta deixou, porque ela devastou os vinhedos, as oliveiras. Aonde as lagartas atacam? Nas folhas. O que são as folhas? É a beleza das árvores. A primeira coisa que Satanás tenta fazer, tapando o sol da justiça, que fazia a tua vida crescer, o teu ministério crescer, a tua casa crescer, os teus sonhos florescerem. A primeira coisa que Satanás faz é atacar as folhas da árvore, para que não haja mais em você beleza. O que as folhas representam, aquilo que traz beleza para a igreja, o que é? É ver a tua ação, é ver o teu chamado, o teu ministério, é ver a tua pregação. Então outrora tu eras, não é, era uma árvore que tinha folhas, beleza, mas Satanás entrou na tua vida, tapou o sol, e a lagarta atacou as folhas. Você pregava, mas não prega mais como antes. Você rezava, mas não reza mais como antes. Porque hoje você é uma árvore sem folhas. Não existe mais beleza. As pessoas olham para você e não existe mais encanto. Porque você vive uma fé de aparência, de fachada, de mentira. Reza, lê Bíblia, mas não tem caráter. Reza, diz que tem comunhão com Deus, mas não conhece a doutrina da igreja. Você não tem beleza. Satanás arrancou a beleza da árvore que ele colocou na tua vida, que fez florescer dentro do teu coração. Então aquilo que era belo, aquilo que era aparente, aquilo que todos olhavam e diziam: como esta árvore é bonita, como esta menina é de Deus, como esse moço prega, como ele intercede, olha como é belo, como Deus age na vida desta pessoa. Agora as pessoas olham para aquela mesma árvore que antes estava toda carregada de folhas e hoje não tem mais, porque a lagarta comeu. E aquilo que a lagarta deixou, o gafanhoto, ele vem e ataca na mesma árvore. Só que agora ele morde, arranca a ponta dos galhos. Na grande maioria das árvores, a ponta dos galhos é onde nascem os frutos. Eu entendo, irmão, lendo Bíblia, eu entendo que você conhece uma árvore pelos seus frutos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais são os teus frutos dentro da igreja? Quais os frutos que você tem dado durante todo esse tempo que você caminha com Deus? Você acha que cantar, pular, dançar, saltar, você acha que olhando nos teus olhos eu não te vejo como uma árvore seca? Onde estão teus frutos? A quem você tem alimentado? Para quem você tem dado de comer? Para quem você tem levado água quando tem sede? Para quem tem servido o teu mantimento, aquilo que Deus fez nascer? Muitos de nós estamos carregando hoje frutos podres. Israel, as frutas eram para alimentar o povo. A semente que Deus lançou, o chamado que Deus fez na sua vida foi para que você alimentasse o povo. E o que você está fazendo? A nuvem de gafanhotos chegou. O sol da justiça você não vê mais. A beleza do teu ministério se perdeu. Os frutos que você tinha não tem mais. Então aquilo que a lagarta comeu, que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. E aquilo que o gafanhoto devorou,
o roedor comeu. O roedor ataca nos galhos, porque os galhos é onde vem o crescimento das árvores. Eu estou cansado de gente dizendo: eu estou orando há 10 anos para poder pregar e não prego. Parou. Ei, moço, o gafanhoto chegou no teu ministério. Não é porque o diabo é forte, mas é porque tu é frouxo. É porque você é covarde. É porque você não entende o poder que Deus colocou, a autoridade que Deus confiou e colocou nas tuas mãos. O Satanás tem arrancado toda a expectativa, toda a possibilidade de crescimento do meio da igreja. Então nós olhamos pessoas hoje que estão dentro da casa de Deus, e elas não conseguem mais desenvolver. Elas têm desejo, têm vontade de fazer tantas coisas, só que não conseguem mais ter o reflexo do sol da justiça sobre a vida delas. Então nós paramos o tempo, estacionamos o tempo, encostamos de lado o nosso ministério, o nosso chamado. Deus está convocando neste tempo e querendo levantar uma geração diferente para poder fazer a diferença, meu irmão. Eu estou te dizendo que Satanás, por mais que ele tenha arrancado as folhas, por mais que ele tenha comido a ponta dos galhos, por mais que ele tenha arrancado todos os galhos, mesmo assim, Deus, Ele pode restituir, devolver, restaurar. Quem tem poder? Quem tem mais poder, irmão? A lagarta ou o homem da mão furada? Quem tem mais poder? Os gafanhotos ou o homem de Nazaré? Quem tem mais poder? Os roedores ou o Deus das trincheiras de Israel? Eu não venho pregar em nome de homens, eu venho pregar em nome de um Deus que quer restaurar a tua vida, que quer restaurar a tua espiritualidade, o teu ministério, para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Tem faltado pessoas diferentes dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Eu vejo assim: Satanás pode levar as folhas, Deus faz nascer de novo. Satanás pode comer a ponta dos galhos, Deus faz nascer de novo. Satanás pode arrancar os galhos, Deus faz nascer de novo. Nosso Deus é um Deus que, quando olha para a condição dos seus filhos, por mais que Satanás tenha tentado contra ti, por mais que Satanás tenha tentado paralisar a tua condição espiritual, eu entendo que Deus ainda tem propósito e compromisso contigo. Foi por isso que Ele te trouxe. Por compromisso, por propósito, por uma questão de santidade, radicalidade. Se você veio para cá para ser impactado, é para que você entenda que a primeira coisa que vai acontecer com você é que o teu interior vai se transformar nesse retiro. O que deixa o roedor, o devastador ataca. Quando a árvore não tem mais folhas,
quando não existem mais as pontas dos galhos, quando os galhos foram destruídos, ele ataca agora na casca das árvores. E arrancando a casca da árvore, ela deixa de ter vida. Ele arrancou primeiro a tua beleza. Arrancando a tua beleza, ele arrancou os teus frutos. Arrancando os teus frutos, ele arrancou o teu crescimento. Então hoje você não tem beleza, hoje você não tem fruto, e hoje você não consegue mais crescer. E mesmo assim ele insiste e ataca na casca, porque ele quer te levar à morte espiritual. Ele quer te levar à morte. E agora ele arranca a casca, as cascas das árvores. E por não terem mais as cascas, a proteção, está vulnerável, em pouco tempo vai morrer. E aqui Deus falava ao meu coração, irmãos, porque isso aconteceu na oliveira. Arrancaram-se as folhas da oliveira, atacaram as pontas dos galhos da oliveira, arrancaram os galhos da oliveira, atacaram na casca da oliveira, para poder levar a oliveira à morte. Deus falava ao meu coração: Charles, fica tranquilo. Eu dizia: Deus, como posso eu ficar tranquilo se não tem mais beleza? Como posso eu ficar tranquilo se não tem mais fruto, se não tem mais crescimento? E se a árvore está morta? Deus dizia: morta. Arrancaram-se as cascas. Satanás tem o poder de arrancar as folhas. Satanás tem o poder de arrancar a tua beleza. Satanás tem o poder de arrancar os teus frutos. Satanás tem o poder de arrancar o teu crescimento. Satanás tem o poder de arrancar as tuas cascas. Mas aquilo que ele não tem poder de fazer na tua vida é de fazer o tronco tombar. E se o tronco não tomba, tem esperança. Se o tronco não tomba, ainda pode existir vida. Se o tronco não tomba, ainda pode florescer. Talvez você esteja aqui só o tronco, perdeu as folhas, perderam-se, foram-se os frutos, foi embora os galhos, o crescimento, arrancaram de você as cascas, você está vulnerável, você entende que você está praticamente morto, você chegou aqui só o tronco, e Deus está olhando para um tronco e dizendo: vou dar vida, eu vou dar vida. Eu vi acontecer isso com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é a oliveira verdadeira. E eu vi nos evangelhos arrancarem as folhas da oliveira verdadeira, arrancaram-se os frutos da oliveira verdadeira, arrancaram-se os galhos da oliveira verdadeira, arrancaram-se as cascas que foram os flagelos da oliveira verdadeira, e ele ficou onde? No tronco. Todos entendiam que estava morto e que não tinha mais jeito. Mas olha para você como as coisas funcionam. Primeiro, Deus olha para Nossa Senhora, para Maria. Deus olhando para Maria, Deus faz Maria ser prensada. E no 9º mês de gestação, ela é prensada perto de uma manjedoura. E nasce do seu ventre a oliveira verdadeira, chamada Jesus de Nazaré. A oliveira verdadeira, ela é levada ao Getsemane, que significa prensa do óleo. No Getsemane, a oliveira verdadeira é prensada, soa sangue e enxerga a cruz. Na cruz, já estando morto, a oliveira verdadeira é prensada por uma lança que transpassa o seu lado e nasce
a igreja. A igreja é prensada e nasce os mártires. Os mártires são prensados, e sendo prensados nasce o sangue, sai o sangue para poder regar a igreja. Charles, o que você quer me dizer com isso? Eu estou te dizendo que você chegou aqui um tronco, a oliveira verdadeira que saiu do ventre de Nossa Senhora, a oliveira verdadeira que foi para o Getsemane ser prensado, a oliveira verdadeira que ficou no tronco e foi prensado por uma lança que transpassou o seu lado e fez nascer a igreja. A oliveira verdadeira, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, foi prensada pela perseguição, foi prensada pela calúnia, e nasceram os mártires. Os mártires foram prensados também pela perseguição e derramaram o seu sangue. E esta igreja que nós vivemos, ela é alicerçada no sangue dos mártires. Eu estou te dizendo nesta tarde que você chegou aqui o tronco, e aquilo que vai regar a tua vida a partir de hoje não serão mais as águas dos lençóis freáticos, mas vai ser o sangue da oliveira verdadeira, chamada Jesus de Nazaré. Toda vida que está faltando vai voltar para a tua casa, vai voltar para você. Olha, ei, ó, ei, escuta, está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? É o agitar das folhas. É o agitar das folhas. É o agitar das folhas. Você está ouvindo? Você está ouvindo? É o agitar das folhas. É o agitar das folhas. Pensou que acabou? Você pensou que tinha chegado o fim? Pensou que não tinha mais jeito, Charles, mas eu já não faço isso há tanto tempo, mas eu não tenho mais aquela comunhão há tanto tempo, mas o meu ministério eu já não uso há tanto tempo, mas eu perdi o prazer de servir. Olha o barulho, olha, irmãos, o barulho. Sabe o que está acontecendo? Deus mandou um anjo, colocou a mão no trono, está sacudindo, 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 e a maneira que ele sacode, balança os galhos, a maneira que ele sacode, balançam as folhas, a maneira que ele sacode, caem os frutos, e a maneira que, à medida que caem os frutos que caem dos teus galhos, muitos se alimentarão ainda de ti. Não chegou o fim para você. Não chegou o fim para você. Eu quero profetizar algo aqui. Comunidade missionária Elion, Deus está sacudindo o tronco. Deus está sacudindo o tronco, irmão. Charles, para que Deus está sacudindo o tronco? Para dar alimento. Deus está sacudindo o tronco para dar alimento, para fazer cair os frutos que estão bons, para poder alimentar, para poder matar a fome, para poder matar a sede. Nós fomos chamados por Deus, e quando Deus olha para o campo, Ele quer sacudir, Ele quer fazer nascer, florescer. Você chegou apenas um tronco aqui, irmão, e como se levantar como profeta quando não existe mais beleza? Como profetizar se os frutos já se foram, apagaram, acabaram? Deus está levantando um novo povo, como diz a canção. Deus está preparando a terra, Ele está lançando a semente, irmãos, porque Deus ainda tem propósito contigo, tem comunhão contigo. Não é o fim para você. Você não veio aqui para passar apenas mais um fim de semana. Olha o que Deus diz a Joel: não temas, não temas, Joel. A terra estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão. As árvores darão seus frutos, a figueira e a vinha produzirão abundantes
frutos. Alegrai-vos, filhos de Sião. Alegrai-vos, filhos da Elion, filhos de Epitácio, filhos de Varginha, filhos de Lorena, filhos do Rio de Janeiro, alegrai-vos. Filhos de Medianeira, de São José dos Campos, alegrai-vos. Filhos de Caçapava, de Taubaté, alegrai-vos. E rejubilai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá a chuva do outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós. As chuvas do outono e da primavera, como dantes, as eiras. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos restituirei as colheitas, devoradas pelos gafanhotos, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta. Esse meu poderoso exército que mandei contra vós, comereis abundantemente, vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor, e jamais meu povo será confundido. Bíblia, eu quero só Bíblia, só Bíblia. E jamais o meu povo será confundido. Sabereis então que estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e jamais meu povo será confundido. Depois disso, Betinho, depois disso acontecerá. Não sou eu quem prega, irmão, é Bíblia. Eu estou saindo de cena para dar para você palavra. E depois disso, da restauração, acontecerá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Acontecerá que derramarei o quê? Derramarei o meu espírito onde? Onde será derramado? Sobre todo ser vivo. Mas e aí, meu Deus, como será isso? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que mais? Vossos anciãos terão sonhos. E o que mais, meu Deus? E vossos jovens terão visões, visão de palavra, visão de profecia, visão de santidade, visão de comunhão, visão de compromisso, visão de retidão. Terão visões, e depois disso, e depois que eu ver, Ronaldo, e depois que eu ver, André, e depois que eu ver, hein, João Paulo? Naqueles dias derramarei também o meu espírito. Aqui nós estamos em comunhão, aqui estamos em igreja, somos convertidos, temos comunidades, temos grupos de oração, temos ministério. É muito bom experimentar tudo isso. Mas o que mais, ó Deus, tu podes fazer? Depois que chegou a lagarta, o roedor, o devastador, o destruidor, depois que ficou o tronco, o sangue derramou, e reviveu e floresceu, o Senhor sacudiu, fez cair os frutos, derramou o teu espírito, nós sabemos que somos cheios, e agora que o Senhor pode fazer? Missões.
Missões, 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 missões. Ser missionário entre os cativos e levá-los a uma experiência com o crucificado. Naqueles dias derramarei também do meu espírito sobre os escravos e as escravas. Sobre os escravos e as escravas. Eu estou te dando só Bíblia. Só Bíblia porque não sou evangelista. Eu estou te dando Bíblia porque sou missionário. Deus está fazendo todas essas coisas, está sacudindo o tronco para poder fazer os frutos caírem no chão, para poder fazer florescer, derramar o seu espírito. Para quê? Missões. Deus quer dar missões. Deus quer alimentar o seu povo. Deus quer transformar o coração da sua gente. Depois de tudo isso, Bíblia. Chegando o dia de Pentecostes. Bíblia. Você não precisa ter teologia. Você não precisa ter filosofia. Você não precisa ser exegeta. Você não precisa ser um profundo conhecedor de muitas coisas acerca das Sagradas Escrituras para poder fazer a diferença. Bíblia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo para você Bíblia. O Espírito está pregando. Eu saí de cena. O Charles não está aqui. Eu saí de cena para você entender que quem faz a diferença são aqueles que têm compromisso e comunhão com Deus. Bíblia. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É Bíblia. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, é sem avisar. De repente, Carlos, as coisas acontecem de repente, sem avisar. De repente, existem coisas que ainda vai acontecer aqui sem avisar. De repente, de repente, de repente. De repente veio do céu um ruído, como que se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que outras línguas, em outras línguas, em outras línguas, em outras línguas, começaram a falar em outras línguas, 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 em outras, em outras, em outras, em outras, em outras, em outras línguas, em outras línguas. Para quê? Para missão. Para quê? É para missão, é para missão, é para missão, é para missão. Outras línguas para alcançar mais povos, outras línguas para alcançar mais nações, outras línguas, outras línguas, outras línguas, outras línguas. Segura, 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 segura. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Orar em espírito, sim, mas também outras línguas. Por quê? Porque a preocupação de Deus é com povos. A preocupação de Deus é com nações. A preocupação de Deus é com os perdidos. Então Deus disse aos discípulos, não só aqui, é o mundo todo, outras línguas, outros países, outras civilizações, outras culturas, outras nações, Andréas. Outras nações, Andréia, outras línguas. Para quê? Missões. Não me peça para pregar outra coisa, eu só sei falar disso. Missões, 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 missões. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações
que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniram-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Escute uma coisa agora. Tronco. Eu estou te dizendo que o sol da justiça, chamado Jesus de Nazaré, dissipou a nuvem de gafanhotos que estava sobre a tua vida. Sobre a tua vida, que estava sobre o teu ministério. Tronco. Ei, tronco, não estão vendo mais beleza em você? Não estão vendo mais os teus frutos? Não estão vendo mais o teu crescimento? Arrancaram a tua casca? Arrancaram, mas você ainda está de pé, sem casca, sem galhos, sem brotos e sem folhas, mas de pé. Quero te dizer, se não se levantar profetas nessa geração, Deus já fez jumenta falar. Se não se levantar profetas nessa geração, Deus pode fazer sair água novamente da rocha. Se não se levantar profeta nessa geração, Deus ainda quer contar com os troncos. Com os troncos. Os troncos. Podem dizer que você não tem capacidade, podem dizer que você não tem beleza, podem dizer que você não consegue, podem dizer que você não vai chegar lá, podem dizer que já passou o teu tempo, que não tem mais jeito, mas Deus está olhando para você e ainda está derramando sobre a tua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, nós fazemos parte de uma igreja que não põe a raiz nos troncos, mas antes restaura e dá a ela uma unção sem limites. Deus quer te dar nessa tarde uma unção sem limites para você fazer a diferença. Meu irmão, nós somos e estamos participando de um momento onde o Espírito do Senhor está enchendo o nosso coração. Ronaldo, o Espírito assiste a igreja há mais de 2000 anos. E como você pode pensar que o Espírito não te assiste na tua aflição? Como você pode pensar que o Espírito não te assiste na tua miséria, na tua fraqueza, na tua decepção, na tua angústia, no teu martírio, no teu sofrimento, nas tuas dores? Você tem sido acompanhado pelo Espírito do Senhor, e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aí a liberdade. Você quer ver? Você quer ver o que é liberdade? Livre. Você é livre, você é livre, você é livre. Liberdade, liberdade. Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Estavam todos reunidos